gravando aqui, inclusive, tá bom? Até mais. Legal. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, André, Fabiano. Boa tarde, Ari. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Então, vamos começar a live. Eu queria, primeiramente, apresentar rapidamente o currículo do Fabiano. E, Fabiano, você me corrige se tiver algum equívoco, tá? Então, o Fabiano hoje faz parte da equipe da Investment Funds da XP, né? Antes disso, foi vice-presidente no Itaú Unibanco e anteriormente consultor na Boston Consulting Group, né? É formado como engenheiro elétrico na FEI, em Finance na The London School of Economics and Political Science e MBA na London Business School, correto? Isso aí. Legal. Queria muito agradecer a sua presença, né, hoje aqui, num assunto muito pertinente, né, fundos internacionais, como até a gente estava falando anteriormente, né, muitas pessoas, muitos clientes estão bem numa encruzilhada, né, do que fazer, sair, entrar mais, né, em fundos internacionais, principalmente nesse momento que a gente teve alguma realização importante no cenário internacional, né. Então, não sei se o André quer falar alguma coisa, mas tá a palavra aí para o Fabiano e para o André. Fabiano, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fabiano, assim, das lives que nós tivemos, eu acho que a sua é uma das mais importantes, tá? Que se a gente vê hoje, se me corrija se eu estiver errado, né, a alocação, a diversificação que a gente tem no Brasil, ainda é muito pouco utilizados fundos internacionais. Acho que não tem tanta utilização como é lá fora. Né? Lá fora eu acho que a diversificação é muito maior. Né? O que você acha? Com certeza, acho que esse é um dos motivos principais, André, pelo qual a XP tem se engajado tanto em fazer essa ponte dos brasileiros para acessarem os fundos internacionais, porque enquanto o PIB do Brasil representa menos de 3% do PIB mundial, então só um pedacinho, 99% dos investimentos são feitos aqui no país. Né? Então é quase como nadar numa poça d'água, sendo que a gente tem o mar aberto para explorar. Então dá para mudar essa realidade, a XP acredita que pode ajudar os investidores a melhorarem essas alocações, os investimentos, e se beneficiar com isso. Bacana. Nos Estados Unidos, eu não sei se você tem esse número, eu acho que lá 50% é lá e 50% é fora, né? Eles diversificam em outros países, que eu acho que o caminho que o Brasil está seguindo, diminuindo taxa de juros, tendo uma maior diversificação, tendo um acesso mais fácil a outros mercados, apesar de não utilizar numa grande quantidade, mas já tem acesso, né? Já conseguem fazer. A gente está vendo aí que novas listagens na bolsa, já tem DRN que o pessoal pode comprar, já tem uma gama de fundos internacionais aí com bons históricos, já com bons resultados, né? Então, acho que a gente está caminhando para que aumente essa diversificação. A gente queria saber o que falta, né? O que você acha que está faltando? É isso aí. Bom, a gente dá um nome para essa preferência desproporcional pelo nosso país de residência, né? É o viés doméstico. O viés doméstico, ele atrapalha a nossa vida financeira, vamos dizer assim, porque a gente dá uma preferência ao que nos é mais familiar, né? Mas hoje nós temos listadas aqui na Bolsa Brasileira em torno de 350 a 400 empresas. Mas você tem mais de 50 mil empresas listadas no mundo. Então a pergunta que fica é: por que a gente se restringir a um universo de investimento tão raso e deixa toda essa possibilidade mal explorada lá fora? Né? Não faz muito sentido. Eu gosto de tomar um pouco de vinho aqui. Né? Eu gosto muito dos vinhos aqui de Bento Gonçalves. E tem vinhos premiados, até a própria Casa Perini é super premiada no sul do Brasil. Sim. Os melhores espumantes do mundo, né? Mas eu fico pensando, André, como que seria a vida sem experimentar nenhum vinho estrangeiro? Deixar de lado vinho francês, vinho português, vinho italiano, Napa Valley, África do Sul, Nova Zelândia. Olha as possibilidades que estão sendo deixadas de lado. Né?
Então, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Assim, a gente tem coisas interessantes no Brasil? Eu acho que sim. Mas será que faz sentido a gente ficar restrito só a esse universo? Tem muita coisa bacana para a gente aproveitar lá fora também. Boas fontes de retorno. Não existe esse mito de que investir fora do Brasil a gente está abdicando de bons retornos. Pelo contrário, são ótimas fontes de rentabilidade. E sim, eu acho que talvez o pessoal tenha um pouco de medo por falta de conhecimento, que a gente realmente tem alguns fundos lá fora que não investem, não tem os mesmos ativos de que aqui. A gente entende que é uma diversificação extremamente saudável, tá? Mas às vezes o cliente não consegue enxergar isso. A XP está lançando um fundo um fundo novo de como é que eu posso dizer? ESG, eu acho que é o nome. Sim, sim. sim. A gente tem o cardápio, essas opções internacionais, elas estão crescendo muito, André. E você perguntou o que está faltando, né? Eu acho que a gente está passando por um momento muito único. É um contexto econômico diferente, acho que sem precedentes aqui no nosso país, né? Um dos grandes exemplos, acho que é a taxa de juros, que está num patamar mais baixo da história do Brasil. Sim. Então, isso acaba sendo um grande desafio para os investidores aqui, né? E eu acho que os fundos internacionais, essa alocação fora do Brasil, é o grande tema de 2020. É o que a gente mais escuta, o que mais tem procura aqui na XP, é o que mais tem crescido. E na medida que vão experimentando esses vinhos bons fora do Brasil, né, ninguém mais quer ficar só com vinho brasileiro. Todo mundo quer, né, experimentar cada vez mais, ver que não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças. Assim como você tem um fundo de ações brasileiras, você vai ter um fundo exatamente igual de ações americanas, por exemplo, né? A diferença é que os ativos que estão dentro da carteira não são de empresas brasileiras, são de empresas americanas. Fora isso, não tem segredo, né? Renda fixa, mesma coisa. Um fundo vai ter títulos públicos do Brasil, outro vai ter títulos públicos da Europa. Então, você tem essa mudança dos ativos, mas a estrutura em si não muda muito. Então, não tem segredo, é realmente entender. Eu acho que o que faltava era a necessidade de explorar novas possibilidades, né? A gente vem de um histórico aqui no Brasil de taxa de juros altíssimas, né? Que isso não é mais a realidade. Histórico Então, curto, né? Na medida que a gente juros vê... a 14% estava há pouco tempo atrás. Exato, essa nova configuração, você vê um rearranjo da indústria. A gente nem precisa ir muito longe. Você falou dos Estados Unidos, vamos aqui no nosso vizinho, no Chile. Né? Sim. O Chile ele passou por um momento muito similar ao Brasil na década de 90. Né? Eles não investiam quase nada fora do Chile. Hoje em dia, eles investem 55% fora do Chile. Investem mais fora do país do que dentro do país. E não voltam mais atrás, porque perceberam o benefício que traz para a carteira você explorar essas fontes de retorno, essas múltiplas fontes de retorno, né? Essas boas oportunidades. E aqui na XP, a gente está muito antenado nesse tema, porque o contexto econômico que a gente está vivendo, eu vou passar aqui um panorama do mundo para vocês entenderem um pouco melhor, ele pede. Já não é mais uma questão de opcionalidade, é uma questão de necessidade. Então, a XP está mostrando isso através das suas carteiras recomendadas, acho que destacando esse panorama mundial. Ele já vinha se mostrando aí nos últimos anos, né? E agora com a pandemia acho que ficou ainda mais evidente. Eu destaquei 5 grandes pontos, André. O primeiro é o que a gente chama aqui de global easing, que nada mais é do que a redução dos juros no mundo todo. E por que tem essa redução de juros no mundo todo? Esse corte de juros, né? É uma tentativa de diminuir o custo do dinheiro, estimular o consumo e, por consequência, aquecer a economia, gerar crescimento de PIB, assim por diante, né? Principalmente os países desenvolvidos, eles vêm numa dinâmica de estagnação econômica em que o Banco Central faz o que é possível para aquecer, gerar emprego, né? Então, no mundo todo... Acabou de sair a Selic, por falar nisso, hein? 2%, manteve. Exato. Vou até mostrar aqui, mas no mundo todo esse movimento vai acontecendo, de queda de juros. Tem economia, você pega o Japão ou a Suíça, que os juros já são tão baixos que eles tiveram que cortar juros para negativo. É contraintuitivo, né? Ter juros negativos, como assim? Então eu pago para... É isso, né? E aqui no Brasil não é diferente. A gente vê, como você mencionou, essa montanha-russa da taxa de juros básica no Brasil.
ela saiu rapidamente de um patamar de 2 dígitos para um patamar, para o menor nível da história, de 2%. Né? Então, enquanto é um estímulo para a economia, porque agora os empréstimos são mais baratos, né? Então as empresas, as pessoas pegam mais empréstimos, tem um custo de capital menor, né? Para financiar sua vida, seus sonhos, para os investidores representa um desafio, porque essa taxa também remunera a renda fixa, também a taxa básica de remuneração. Então a pergunta que eu faço é, e agora? O que a gente faz nessa É uma mudança de paradigma para um país que teve anos, décadas de vivência de juros. Viveu de juros. Exato. Tá? Aquele famoso 1% ao ano está quase ao mês. Quer dizer, ao mês, né? Está quase ao ano. Exato. Então, alguma coisa aconteceu e a gente vai precisar mudar o nosso comportamento financeiro, né? Vai precisar repensar a carteira. Do contrário, vai ter um desafio de rentabilidade. Acho que o segundo ponto que eu queria destacar é o impacto que o Covid trouxe nos mercados globais. Acho que não teve um mercado no mundo que passou isento. Quem não passou nervoso esse ano, que levante a mão, né? Acho que todo mundo passou. Muita volatilidade nos mercados e acabou brigando os governos, os bancos centrais, os governos, a virem com um pacote de estímulo de contra-choque econômico para tentar conter um pouco o impacto da quarentena no mundo todo. Né? Pela primeira vez na história, a gente viu uma ação tão coordenada, foram mais de 20 bancos centrais anunciando pacotes de estímulo simultaneamente, de maneira coordenada. Então, você pega a Europa, o G20, né, ou as principais economias na Europa, anunciando pacotes trilionários, né, 5, 6, 7 trilhões. Estados Unidos começou lá com 1, 2, 3 trilhões. Né? Então, uma injeção brutal de liquidez, de dinheiro no sistema financeiro. Né? Isso acaba ajudando, seja via Corona Voucher, seja via linhas de crédito para estimular as pequenas e médias empresas. No final das contas, a pergunta é, quem paga esse dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Então, os países se endividaram mais para poderem honrar esses pacotes de estímulo. Então, a gente vê agora países mais endividados. Né? E os investidores, a gente passou nervoso, né? Sim. O mundo todo foi assim. Então, a gente viu uma reação dos investidores migrando para ativos percebidos como um porto seguro. É o que em inglês nós chamamos de flight to quality, o voo para qualidade. Que é basicamente uma entrada de recursos, né? Uma migração de recursos para o Tesouro Americano e para o dólar. Não à toa a gente viu essa disparada do dólar nos últimos meses. Né? Então é um cenário muito diferente. Né? E a grande reflexão agora é ir para frente. Como vai ser essa retomada? Como que a gente vai terminar esse ano inesquecível, que certamente será 2020? Como que vai ser 2021? Como que nós vamos posicionar os nossos investimentos, a vela do barco, para capturar os ventos que virão? O que trouxe a gente até aqui não necessariamente é o que vai levar a gente para frente. Né? Investimento a gente sempre olha daqui para o futuro. Né? Sim. Então, a grande reflexão é essa. Como que a gente olha essa retomada? E aqui eu destacaria alguns pontos, tá? Que podem permear essa retomada. A primeira figura, que é essa projeção, esse estudo do FMI, ele tem duas mensagens importantes aqui, pessoal. A primeira é que a economia global, em 2020, ela vai sim ter essa grande retração, de quase 5%, né, de PIB em 2020, mas em 2021 vai ter uma retomada. Vai ter o tal do rebound, né, a volta. Né? Então, acaba sendo um efeito compensação na medida que o consumo ficou represado, muita coisa ficou represada, a atividade deve retomar na medida que a quarentena cessa, né? Em algum momento que a vacina for segura e for distribuída em larga escala para o mundo. Né? É a primeira mensagem, então terá uma retomada. E a segunda mensagem essa retomada acontecerá em ritmos e velocidades diferentes, em países, em regiões, em setores. Vejam que, de acordo com o FMI, as economias avançadas, as desenvolvidas, vão ter um tombo maior em 2020. 8% de retração. Né? Enorme. Ao passo que as economias emergentes, elas serão mais resilientes, têm sido mais resilientes nessa queda e também mostram uma retomada em 2021 muito mais forte. Né? Então, aqui um destaque para os mercados emergentes. Eu gosto de mostrar essa foto, André, porque ela é muito poderosa, ela me fez cair uma ficha.
que mostra essa foto? Que hoje nós temos mais pessoas vivendo dentro dessa área, desse círculo azul, do que fora dele. Então, mais da metade do mundo está confinada nessa área. Então, olha a força demográfica que essa região tem. Que consumo, produção, né? Consumo, produção, né? Então, não à toa, a China é a grande protagonista desse eixo. Ela está, de certa forma, nessa tensão, né? Nessa disputa com os Estados Unidos pela hegemonia econômica mundial. E a gente deve ver, sim, um rearranjo, né? Da economia mundial na medida que esse eixo do mundo cresce de maneira bem forte. São os mercados emergentes, né? Isso não é novidade, já vinha acontecendo antes da crise, né? Antes da pandemia, mas olhando para frente, esse efeito deve ser ainda mais intenso. Os mercados emergentes devem contribuir com 80% do crescimento global. Se a gente for quebrar por China, que é a protagonista, e a não China, ou seja, os emergentes sem a China, só a China deve contribuir com 34% do crescimento mundial, 1/3, e ex-China, metade. Então, os dois juntos, os emergentes, incluindo China, com 84% do crescimento mundial. Isso significa que os desenvolvidos não vão crescer? Não, vão crescer, mas de maneira muito mais tímida, né? Ao torno aqui de 16% do crescimento mundial. Então, aqui a gente vê uma polarização, né? Onde que a gente vai querer posicionar o nosso barco? Em 84% do crescimento mundial ou em 16% do crescimento mundial, né? Então, fica até meio óbvio, né, Fabiano? A gente chama atenção que é uma alavanca de crescimento que não pode ser desprezada. Na minha educação fundamental, André, eu aprendi muito pouco sobre a China. Eu aprendi muito pouco sobre a Ásia como um todo, né? Aprendi mais sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, né? Mas a verdade é que é uma região do mundo muito rica, muito próspera. Sim. Mas historicamente, desculpa até te interromper, a China foi o centro comercial do mundo por séculos. Exato. Né? Muitos anos. Isso virou e é uma coisa que é uma economia cíclica. Tá caminhando para uma nova virada. Ela se tornou Estados Unidos, né, um grande centro comercial aí, tecnológico. Agora tudo indica que a China vai tomar esse lugar para ela. Né? E tem uma sátira aqui, né, que falam que se essa turma do Círculo Azul resolver bater o pé ao mesmo tempo, vai entortar o eixo da Terra mais ainda, né? Porque a quantidade de gente que tem é impressionante. Então, não dá para desprezar. Não dá para ficar com a cabeça só em Brasil, porque existe o mundo todo lá fora, né? Tá aqui uma outra projeção do FMI que mostra que essa região ela foi mais resiliente perante a pandemia. Acho que tem um fator geográfico, né? Eles lidaram com a questão sanitária primeiro, né? Então, além de terem sido mais resilientes, eles vão ter uma retomada mais rápida e mais forte. Já é realidade, não é só projeção. As ações de tecnologia da Ásia já sobem mais que as ações de tecnologia americanas. A gente tem muito na cabeça que Estados Unidos é o celeiro tecnológico, porque foi nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Mas a pergunta que fica aí, olhando para frente, é a Ásia que será o grande celeiro tecnológico, né? O dinheiro do mundo já está migrando para lá. Então, essa aqui é uma fotografia do começo do ano até fechamento de agosto. A tecnologia na Ásia já está superando a tecnologia americana, né? E a China deve ultrapassar os Estados Unidos, é uma questão de tempo, né? Nessa projeção do FMI, eles estimam 2028, outras projeções estimam até antes que isso. Então, ela está acelerando, dando farol alto porque ela quer passar. Então, não dá para a gente ignorar todo esse contexto quando a gente pensa sobre a retomada pós-pandemia. A pergunta adicional e o Brasil? Né? Como que o Brasil... É o que todo mundo quer saber, Fabiano. Você é o cara agora. Bom, o Brasil, vamos fazer um diagnóstico aqui, né? A gente também está com um desafio de dívida pública, né? Já tinha um desafio de déficit fiscal, teto de gastos. Veio a pandemia, precisamos gastar ainda mais para segurar a questão sanitária no país, né? Então, para a gente conseguir colocar as coisas de volta no eixo, a gente precisa que as reformas estruturais avancem, né, na Câmara, no Congresso, sejam aprovadas e implementadas, teto de gastos, controle de gastos como um todo, né? Existe uma série de elementos estruturais do país, inclusive o próprio alinhamento dos poderes, né, para que tudo funcione de maneira mais harmoniosa,
em que não dá para a gente ficar dependendo se vai avançar, se não vai avançar, né? Quais são as alternativas que os gestores brasileiros têm, por exemplo, de fundos, né? Eles acessam 350 ações na Bolsa Brasileira, é isso. Eles acessam algumas empresas que emitem títulos de dívida, títulos públicos. Então, existe uma camada comum de Brasil em todos os investimentos. E essa fotografia aqui, André, ela é muito chocante, porque ela mostra o desafio que as gestoras locais têm na correlação entre os seus fundos. O que significa a correlação, né? Quanto mais próximo de um nesse mapa, quanto mais vermelho for esse mapa, mais juntas essas gestoras andam, para cima e para baixo. Então, enquanto a gente tem a percepção de estar diversificando nossa carteira ao investir em 3, 4 fundos, que acho que tem alguma diversificação, no final, todas estão carregando ações brasileiras. Existe um risco Brasil comum nessas carteiras, que as gestoras também não têm muito o que fazer, né? É grande, né? Então, nesse cenário de Brasil, investir só no Brasil não deixa a gente com muita saída, né? Fica um pouco limitado. Então, a XP vê um novo contexto em que as oportunidades estão mais claras fora do Brasil, a diversificação nunca foi tão importante. Quando me perguntam qual que é o maior risco que o investidor pode correr, para mim a resposta é estar 100% investido apenas no Brasil. Está suscetível só da nossa dinâmica econômica e política aqui. Concentração, né? Investimentos tem tanta em oportunidade país lá fora, né? Então, a XP ajustou o portfólio recomendado para que ele comunique com esse novo contexto econômico que nós estamos vivendo. É inédito na história aqui da XP. E hoje, eu trouxe aqui 3 exemplos de carteiras recomendadas. A parcela em azul é a parcela alocada fora do Brasil. Veja que no perfil agressivo são 37% da carteira recomendada fora do Brasil. No moderado, 18%. E até mesmo no conservador, são 5% fora do nosso país. Por mais que a gente ame o Brasil, né, num contexto de alocação, é muito importante acessar essas rentabilidades fora do país. Então, eu deixo essa pergunta, né? A gente faz a revisão do carro uma vez por ano, não faz? O seu portfólio precisa de uma revisão? Faz sentido parar e olhar junto com o assessor, com a assessora, com os especialistas de investimento, se o seu portfólio está modernizado, se ele está conversando com esse novo contexto, se ele precisa de algum ajuste, alguma recalibragem, né? É muito importante porque se ele não estiver posicionado da maneira correta, ele não vai conseguir aproveitar esses ventos que estão vindo e, pelo contrário, ele pode ir numa direção ruim, né? Então, faz sentido sentar para fazer essa reavaliação do portfólio. Está aqui na XP, recomendação clara, não é mais 1%, 2% para lá e para cá. A gente está falando de 1/3 da carteira fora do Brasil, né? E a pergunta também já não é mais se eu devo ou não investir fora do país, mas é como eu implemento, como que eu invisto efetivamente 37% da minha carteira. Quais são as possibilidades? Quais são as melhores possibilidades, né? E essa é a pergunta que a gente trabalha diariamente na XP para responder e para trazer as melhores respostas, os melhores investimentos do mundo para os brasileiros, né? Os brasileiros merecem acessar essas gestoras, esses fundos de primeira linha fora do Brasil. Chegou a hora, né? A gente precisa. Sim, sem dúvida. Então, vieram algumas perguntas aqui, eu não sei se a Ari tá vendo, acho que algumas já cabem para a gente fazer. Você quer fazer, Ari, as perguntas? Tá fácil aí? A gente vai... Faço uma, você faz outra. Tá. Perguntaram aqui, Fabiano, se assim, se os Estados Unidos vai deixar a China avançar, né? Nessa guerra aí de comercial, né? Que pode ser ruim para os Estados Unidos, esse avanço tão grande aí da China que está previsto, né? Essa troca que parece ser inevitável, né? A China se tornar o grande centro. Exato. Olha, eu acho que as redefinições políticas, redefinições econômicas, não é a primeira vez que a gente está vendo, nem será a última. Acho que o objetivo não é tentar adivinhar quem vai ganhar ou quem vai prevalecer, acho que não é isso. Mas sim, a gente ter consciência de que várias economias estrangeiras estão crescendo muito, estão avançando em velocidade, estão avançando a galope, né?
Então, tanto os Estados Unidos quanto a China, então quer dizer que se a China passar os Estados Unidos, acabou os Estados Unidos? Não, não é isso. Os Estados Unidos vai continuar crescendo, vai continuar sendo uma economia super relevante no mundo, assim como a Alemanha Reino Unido né? Então, é muito mais de entender esse contexto, essas águas internacionais, e identificar que tem boas oportunidades para serem exploradas fora do Brasil, né? Que esse universo de ativos muito mais amplo, essas águas mais profundas do que a poça d'água de Brasil, elas são atrativas. E a gente tem a possibilidade agora de explorá-las. Porque aqui na XP, a gente pensou muito e criou a possibilidade de investir fora do Brasil sem precisar abrir conta no exterior. Essa era a grande pedra no sapato. Porque abrir conta no exterior é burocrático, é custoso ter a conta offshore, é uma dor de cabeça, porque você tem declaração de imposto de renda, depois como é que faz, como é que é a alíquota, como é que junta, como é que não junta. Então a XP fez uma engenharia de produto, foi para a prancheta e desenhou uma solução simples, conveniente, operacionalmente fácil, que é criar um fundo no Brasil, ele é um fundo local aqui, regulado pela CVM, né? Gerido pela própria XP, então, exatamente como a gente já está acostumado, e esse fundo investe 100% no fundo internacional, naquele fundo 5 estrelas, super cobiçado, que até então só quem tinha conta fora do Brasil podia acessar. Então ele funciona como uma espécie de ponte, é um conduíte, né? Ele te dá acesso direto dentro desses fundos. No português, claro, uma mão na roda, né? Agora a gente consegue acessar imposto de renda aqui no Brasil, não tem que ficar fazendo remessa, fazendo papelada, as regrinhas tributárias são as mesmas que a gente já conhece. É um fundo igual aos fundos locais, aos fundos que a gente já acessa. A diferença é que os ativos que estão dentro dessa casca desse fundo são ativos internacionais, né? Então, está fazendo um baita de um sucesso. Depois que a gente trouxe essa inovação para o mercado, os clientes adoraram, né? É uma das soluções de investimento mais procuradas agora. Você consegue fazer no conforto do seu sofá, só entrar no aplicativo da XP, falar com o assessor, já tem muitas possibilidades nesse formato, né? Então, a XP conectando o brasileiro com o mundo, né? Não só conectando com o mundo, mas com o que há de melhor no mundo, porque o brasileiro merece. A gente precisa, nesse cenário de juros, acessar essas boas oportunidades. E ainda tem um benefício adicional, que como são mercados mundiais, são águas profundas, né? Ele é muito mais líquido, com perdão do trocadilho, né? Das águas profundas, mas o prazo de resgate do fundo ele é mais curto. Então não tem essa de você ter prazo de resgate de 30 dias, de 60 dias de carência, né? São prazos curtos. Então você pede o resgate hoje, se precisar, pega a cota de amanhã, em 5 dias o dinheiro está na sua conta, né? Então é muita conveniência, não à toa está sendo um sucesso aqui no Brasil, né? E a XP está se engajada para ser a grande ponte do brasileiro para o mundo, tá? A gente tem estabelecido parcerias com essas casas aqui, que são as gestoras faixa preta, gestoras de primeiríssima linha, a Champions League mundial, que agora está vindo para o Brasil. Então, quando a gente pensa nessas boutiques, o sonho de todo investidor, né? A Bridgewater, por exemplo, né? Que é a gestora que foi fundada pelo Ray Dalio, aquele investidor mundial super famoso, né? Era um sonho do brasileiro, agora é uma realidade. O fundo está disponível na plataforma da XP. A Wellington, que é uma boutique de ações, que todo mundo faz fila no quarteirão para investir com a Wellington, disponível na plataforma da XP. A BlackRock, a maior gestora do mundo, tem 7 trilhões de dólares sob gestão. Esse número não cabe nem na minha calculadora, né? É a maior gestora do mundo. E a BlackRock está disponível na plataforma da XP. E muitos outros nomes, né? Então chegou a hora da gente acessar o que é premium, os fundos mais seletos e cobiçados do mundo, ao nosso alcance. Eles vêm para ajudar muito a compor boas rentabilidades na nossa carteira, tá? Então a XP vem construindo esse cardápio completo. A gente preza por uma variedade de estratégias, por diversas geografias, por classes de ativos, né? E a gente se preocupou com um detalhe, que é ter os fundos em dólar e ter os fundos em reais. O que isso significa? Fabiano, não está muito caro, o dólar não está muito alto para investir fora do Brasil? Né? É aquela mentalidade nossa da viagem para a Europa, né? Da viagem para a Disney. O dólar está muito alto, depois que baixar a gente viaja, né? Nos fundos não é assim.
Porque as versões que a gente elimina a variação cambial, não importa onde o dólar está, nem para onde o dólar vai, nem para cima nem para baixo, a gente elimina esse fator. Se porventura você quiser ter a exposição à moeda, né, então eu quero simular como se eu estivesse investindo de verdade lá na Bolsa Americana, né, com exposição cambial, com exposição ao dólar. Então, se o dólar subir, eu quero que minha carteira rentabilize também. Ok, também tem. Então, tanto a versão com exposição cambial quanto a versão com proteção cambial, ambas estão disponíveis. Como que a gente identifica isso? E agora eu queria focar a nossa conversa daqui até o final nessa fotografia, que ela é basicamente o menu completo da XP de fundos internacionais. Legal. Deixa eu aproveitar e fazer mais umas duas perguntas que o cliente está colocando, né? A primeira, ele está falando como o Brasil pode se beneficiar dessa taxa de juros, né, aqui, que caiu, e internacional. Se não vemos entrada de capital estrangeiro, por que não está entrando? É porque o juros está baixo? Tá? E ele também pergunta como ele se tem alguma coisa que ele pode se proteger além do VIX, que ele já investe no mercado lá fora. Tá? Já investe há 30 anos no mercado fora. Então, qual seria uma proteção eventual da crise de excesso de liquidez, além do VIX e câmbio? Tá bom. Bom, vamos por partes, né? Sobre o benefício dessa taxa de juros aqui para o Brasil. Bom, tem um benefício direto, que quando os juros está baixo, a economia real floresce, né? Você tem estímulo para o empreendedor, você tem o custo de capital é mais baixo, tanto para consumo das pessoas quanto para as empresas tomarem capital e avançarem nos seus projetos de expansão, né? Então, existe um benefício na economia real, essa que é a verdade. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, é um desafio, né? Porque imagina a remuneração que esse investidor estrangeiro vai ter investindo no Brasil. Ele está correndo risco Brasil, né, para ganhar 2%. Menos custos, né? Será que é atrativo? Será que não vale a pena ele investir direto nos Estados Unidos? A relação retorno versus o risco que ele está correndo não é melhor em outras economias, né? Então acaba sendo, na verdade, um desincentivo para investir na renda fixa, por exemplo. Mas, por outro lado, pode ser um incentivo para investir em ações, né? Imagina que se tem muito consumo, se a economia real está girando, em tese, as empresas vão faturar mais, né? Em tese, as receitas vão melhorar, os earnings, né? E essas empresas vão decolar, a bolsa vai andar, então eles podem entrar na bolsa. Mas será que a bolsa já não teve esse efeito, já não subiu? E agora, para destravar a próxima pernada, você não precisa de outros fatores estruturais que reduzam o risco, ao invés de aumentar a expectativa de retorno, né? Então, não é tão trivial, né? Tem várias dimensões que o estrangeiro ele olha antes de entrar no Brasil. Não é tão com relação à proteção, bom, para quem não conhece, o VIX ele é um investimento, né? Que reflete a volatilidade dos mercados internacionais. Então, se os mercados ficam muito nervosos, vamos dizer assim, o VIX sobe. Então, se você está investindo nesse contrato de VIX e os mercados sobem, o nervosismo aumenta e os preços caem, o VIX sobe. Então, ele funciona como uma proteção, né? Outros elementos que fornecem proteção, o dólar, é uma moeda forte. O tesouro americano, ele é percebido como um ativo seguro. O ouro, também, que muita gente tem procurado o ouro, né? É um ativo seguro, que você tem um lastro, né? Você tem o ativo físico, o ouro é palpável, né? É como lastro. Então, existem outras maneiras de buscar essa proteção. Legal. E tem uma última pergunta, que o cliente fala que ele teve alguns traumas com fundos internacionais, aplicado por excelentes bancos como Citi, Bank of America. Na crise de 2008, ele teve o problema da falta de liquidez e penalidades. Se tem alguma forma de se proteger? A crise de 2008 ela realmente foi traumática para muita gente, né? Acho que foi uma grande bomba no mercado financeiro. E acho que não teve muita saída. Foi um fator bem atípico. Acho que não se limita só aos fundos internacionais. Acho que impactou o mundo todo, né? Acabou atingindo todo mundo. Exato. Foi um evento pontual, né? Acabou, ninguém escapou, né?
Seria equivalente a falar agora do Covid, né? Eu tive uma experiência ruim porque eu estava em fundo internacional e veio o Covid, né? A gente não controla muito, né? O fato é que os fundos internacionais, eles têm volatilidade. Longe de dizer que são investimento como qualquer outro, né? Ele vai ter, vai flutuar, né? Ele tem a volatilidade, uma hora sobe, outra hora cai, né? Mas é sempre importante pensar no contexto da carteira, né, de investimento. Quando você adiciona todas essas fontes de retorno que se complementam, você melhora a sua carteira, né? Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, depois eu volto, e fiz essa simulação com uma carteira moderada, um perfil de risco moderado. O portfólio A é o típico portfólio brasileiro, que tem 20% em ações, tem 30% em multimercados, 15% em renda fixa e inflação, 10% em pré e 25% no CDI. 100% Brasil. Em contraste, eu fiz o portfólio B, que ele tem 80% de Brasil, maior parte de Brasil, mas tem 20% fora do Brasil. Coloquei 10% num fundo de ações em dólar, 5% em outro fundo de ações em dólar e 5% num fundo de crédito em reais, com proteção cambial, para quebrar esse mito que investir fora do Brasil precisa estar exposto ao dólar. Não precisa necessariamente, né? Olha só o efeito nessa janela de 5 anos. O portfólio A, que é 100% Brasil, ele teve um retorno anualizado nessa janela de aproximadamente 10,7% ao ano. Ao passo que o portfólio B, que tem 20% de Brasil, teve um retorno anualizado de 12,6% ao ano. Então, o retorno foi melhor. A gente acessou boas fontes de retorno fora do Brasil. Até melhores do que as locais, porque a rentabilidade melhorou, né? Nessa janela de 5 anos. Quando a gente olha a dinâmica, a dimensão de risco, que a gente usa o termo volatilidade, né? Quanto que esse fundo chacoalha, quanto que ele está correndo de risco, unidade de risco, o portfólio só de Brasil, ele teve um risco de 7,1% ao ano. Ao passo que o portfólio B, que inclui as opções internacionais, teve 4,5%, teve um risco menor. Por que isso acontece? Porque muito menor, aliás, né? Destaca-se que é muito menor. Exato. Porque a gente está adicionando na carteira, André, investimentos que são pouco correlacionados. A correlação é baixa. Então, se o Brasil cai, esses investimentos não necessariamente vão cair juntos. Eles seguem uma dinâmica de preço que vai além dessa dinâmica de Brasil, que sai a notícia ali de um ministro, chacoalha tudo, um comentário do Banco Central, né? Ou um comentário de um ministro, se fica, se não fica, né? Então, eles seguem outras dinâmicas, né? Então, ele acaba compondo um portfólio muito mais equilibrado. Ele melhora a relação risco-retorno do portfólio. Aqui, teoria moderna de portfólios, é ciência, tá? Quando a gente adiciona fontes de retorno pouco correlacionadas, você melhora essa relação risco-retorno. Então, independente de Covid, com Covid, sem Covid, faz muito sentido. Se chacoalha, se tem, muitas vezes, o Brasil pode ficar estável e lá fora cair, né? Um evento de China e Estados Unidos, né? Pode chacoalhar o mercado lá fora, e aqui chacoalha menos, né? Então, essa dinâmica ela existe, e é assim mesmo, tá tudo bem, né? Agora, independente da crise de 2008, a gente vê que em várias janelas você melhora o seu portfólio no médio e longo prazo. Não vai ser uma questão de uma semana, né? Ficar olhando lá o aplicativo todo dia, mas no horizonte secular, né? De pelo menos ali 5 anos de horizonte. E para compor essa parcela internacional, não sei se o seu perfil de risco ele pede 5%, 15%, 20%, 30%, 35%, aí o seu assessor vai ser o melhor especialista para te orientar a respeito, mas seja qual for a sua alocação internacional, é também entender quais são as melhores opções para encaixar nessa fatia, né? E aqui eu destaco as opções que a gente tem no cardápio. Esse mapa ele é simples, ele parece complicado, mas ele é simples. As bolinhas escuras são as estratégias internacionais com variação cambial. Elas estão suscetíveis, sim, à variação do dólar. Então, se o dólar valoriza, a carteira também sobe. Se o dólar cai, a carteira também vai cair, né? Quem não quer ter essa variação à moeda, acessa a bolinha clara, que são as estratégias com proteção cambial. Quanto mais para a direita, mais global e ampla é a estratégia, explora o mundo todo. E quanto mais para a esquerda, mais focada no único país é a estratégia, tá? Aqui em cima, os fundos de ações.
No meio, os fundos de renda fixa e, por último, os fundos multimercados. Tá? A legislação brasileira diz que os fundos locais que acessam majoritariamente os mercados internacionais estão restritos para investidor qualificado apenas. Né? Então, vejam que boa parte desses fundos são para investidor qualificado. Mas existem opções no cardápio, que são essas que têm o contorno vermelho, que são para todos os investidores. Qualquer investidor é elegível a investir nessas estratégias internacionais a partir de R$100. Então, bem democrático, encaixa em qualquer carteira e a XP está muito engajada em continuar aumentando essas possibilidades. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Quando a gente olha aqui esse mundo de ações, né? Então, trend bolsa americana, que eu abreviei aqui como US, United States. Então, tem tanto a versão escura, que é em dólar, quanto a versão clara, que é com proteção cambial em reais. A partir de R$100, qualquer investidor consegue acessar esse fundo que vai replicar o S&P 500, que é o índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você está investindo na Bolsa Americana a partir de R$100, com liquidez, com dólar se quiser, $100 se não quiser. Né? E o que pouca gente sabe é que, assim como a gente acessa de maneira fácil os Estados Unidos, a gente pode acessar também a Bolsa Chinesa. Tem o trend Bolsa China, Bolsa Chinesa, que nos Estados Unidos são as 500 maiores ações no índice. Né? Na China, são 600 grandes e médias empresas da China. A partir de R$100, também qualquer investidor já consegue acessar a segunda, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ser a primeira, maior economia do mundo. Outro tema, o trend tecnologia, que é um tema muito procurado. Eu carinhosamente abreviei como tech. Né? É um tema muito procurado porque já era uma tendência mundial, esse setor de tecnologia. Né? As empresas estão cada vez mais automatizadas, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Não preciso nem dizer o que a pandemia causou com as empresas de tecnologia. Eles aceleraram o movimento. Então, ele está sendo muito procurado porque as empresas de tecnologia estão disparando. Estão se consolidando como as grandes líderes, né? No mundo corporativo, na economia global. E hoje você consegue acessar esse fundo de empresas de tecnologia, essencialmente americanas, né? A partir de R$100, qualquer investidor consegue acessar esse fundo temático, né, na plataforma da XP. E até aproveitando o gancho, Fabiana, até te perguntar, seria um momento de entrar ainda em fundos de tecnologia americana devido a essa realização importante da Nasdaq, né? Muitas pessoas falam que está criando uma bolha. E é uma outra pergunta também que eu ia te fazer, você já explanou sobre quais são os mercados que devem subir mais e os setores que devem subir mais. Há algum setor ou outro que tem uma melhor tendência? Olha, acho que as opiniões variam, né? Eu não vou me arriscar porque eu não sou especialista de research, né? Mas eu acredito que tecnologia, independente se é Estados Unidos ou não, ela vai continuar presente, vai ser um dos setores mais relevantes da economia mundial. Então, se tem bolha, se o preço está esticado, se não está, essa discussão existe sempre, desde que o mundo é mundo. Né? Cada analista acha um negócio. Então, como eu não sou especialista, eu orientaria a procurar os relatórios de research de tecnologia da XP. Quem achar que é um bom tema, que a tecnologia é realmente um setor promissor, a gente tem a opção para dar essa exposição, para quem quiser investir. Chegou mais uma pergunta aqui, Fabiano, acho que cabe bem justamente o que você estava falando. Né? Qual seria a vantagem de investir num fundo no lugar de um ETF que replica o S&P 500? Tem alguma vantagem, aliás? Olha, acho que são dois instrumentos distintos, ambos cumprem o propósito, né? O ETF de S&P 500 ele também dá essa exposição ao índice lá fora. A diferença é que o ETF é um instrumento listado em bolsa, ele tem taxa de corretagem, tanto para comprar quanto para vender. Né? E o ETF ele só existe na versão dolarizada. Então, você necessariamente corre o risco cambial. Se você não quiser ter o risco cambial, o ETF não consegue contornar. Ele não tem a opção B. Né? Variação então, mais câmbio, né? Essas são duas diferenças relevantes. Legal, bacana, obrigado. Bom, só para fechar aqui o mundo dos Estados Unidos, a gente tem 3 grandes gestoras também que fazem gestão ativa. É um time de gestão que está
olhando o mercado dia a dia, procurando bater os mercados, o S&P 500, superar o S&P 500, né? A Legg Mason, que é uma gigante americana também, uma gestora que tem décadas de experiência, que só investe nas ações large, né, que são aquelas com valor de mercado bem grande e com viés de crescimento, né? Então, estratégia em reais, a Legg Mason. A Neuberger Berman também é uma gestora super renomada americana, tem estratégia de mid-cap, multi-cap, na verdade, ou seja, eles exploram grandes, médias e pequenas empresas nos Estados Unidos. E o Morgan Stanley Advantage, que é um dos melhores fundos de ações americanas que existe no mundo, está aqui. Ele só tem a versão dolarizada por enquanto, a versão em reais está nascendo agora no final do mês, então recomendo muito olharem esse fundo. E aí, mudando de região, de geografia, a Ashmore, ela é uma referência mundial também nos mercados emergentes, né? Para quem não conhece, a Ashmore, ela atua nesse mercado desde a década de 80, né? E ela está estreando no Brasil, uma parceria estratégica exclusiva aqui com a XP. É um fundo de ações desses mercados emergentes, tem tanto em dólar quanto em reais. A Ashmore é essa casa aqui, quem já conheceu o logo, né? A gente fala que é uma boutique especializada, né? Parece que é pequenininha, apesar de ser muito expert no que faz, porque não é gestora de banco, não é nada, ela só faz isso. Eles têm nada mais, nada menos que 400 bilhões de reais sob gestão, mais que 400 bilhões, né? E há muitos anos atuando nesse mercado. Então, conhecem profundamente as idiosincrasias que esses mercados têm, conseguem acompanhar no detalhe como que eles funcionam, mapear as oportunidades. Eles fazem uma varredura de mais de 3.000 ações nesses mercados, né? Eles escolhem nada mais, nada menos que 77, né? É a carteira atual. Então, um portfólio com muita convicção. Vejam que eles têm aqui bastante exposição à China, Taiwan, Coreia do Sul, né? Brasil tem um pedacinho, porque o Brasil também compõe os emergentes, mas Índia, Rússia, México, África do Sul, então todos os principais mercados emergentes. Em termos setoriais, você me perguntou, Ariane, sobre os setores que devem avançar. Também é muito difícil responder, né? Mas vamos pensar juntos aqui. Semicondutores é um setor que prove peças para os grandes eletrônicos, né? Desde smartphone, televisão, tudo. É uma indústria cada vez mais demandada, né? Tecnologia também. Banco. Quem sabia que dentro dos maiores bancos do mundo estão os bancos chineses? Retailing, que é varejo, né? Lembrem da figura que eu mostrei, o círculo azul. O André falou. Olha o poder de consumo que tem essa turma, né? Metade do mundo nesse círculo. Então, por que não estar exposto ao varejo, ao consumo, né? Então, essa é uma típica carteira que te permite participar dessa história, permite participar desse crescimento e dessa tendência mundial, né? Então, Ashmore Ações Emergentes é uma boa possibilidade. E vejam que das 77 ações que tem no portfólio, né, não tem nenhum aventureiro aqui. A gente está falando de Alibaba, que é concorrente da Amazon, né? Por mais que esteja na China, é uma empresa global, tem fonte de receita no mundo todo. Samsung, quem que nunca teve um celular, uma televisão, um computador da Samsung, nunca usou um dispositivo? A gente conhece, né? Não é tanto mito assim. Taiwan Semicondutores é a maior gigante de semicondutores do mundo. Fornece para o mundo todo. É muito provável que tenha uma pecinha da Taiwan Semicondutores aí na sua casa. Ou no controle remoto, no micro-ondas. Aqui nessa live. Nessa live vai ter, com certeza. Então, e outros nomes, bancos como HDFC, Tencent. Então, aqui não tem amadores. São empresas já super bem estabelecidas, reconhecidas mundialmente, né? Vejam que das 77, as 10 maiores representam já metade do fundo, né? Então, é realmente uma maneira da gente explorar as melhores oportunidades regionais através do fundo de ações da Ashmore, né? A partir de R$5.000, qualquer o investidor qualificado consegue investir com a Ashmore, né? Aqui, nas estratégias globais agora, que são aquelas que exploram o mundo todo, né? Você mencionou do trend SG global. O SG são 3 letrinhas que estão revolucionando o mundo de investimentos, né? Que a tradução em português é ASG, né? Que é ambiental, social e governança. São aquelas empresas com práticas responsáveis nessas 3 dimensões, né? Como que vai ser o mundo daqui para frente? A gente precisa começar a levar isso daí em consideração, né? E as ações que estão dentro desse fundo
elas estão em linha com essas boas práticas responsáveis e sustentáveis acima de tudo, né? Trem de lideranças femininas, que só investe em empresas que têm mulheres no comando das empresas, né? Ou igualdade de gênero, tem equilíbrio, né? Então, todas essas estratégias que eu estou mencionando, que tem o contorno em vermelho, a partir de R$100 a gente já consegue acessar. Nos fundos de ações ativos, a gente tem uma dupla de ataque aqui digna de Copa do Mundo, né? Morgan Stanley e Wellington, acho que melhores casas de ações do mundo, né? O Morgan Stanley Global Opportunity, que eu abreviei aqui como OPS, para não ficar muito apertado aqui no slide, ele é nada mais, nada menos que o melhor fundo de ações de toda a plataforma da XP no primeiro semestre. Número 1, não é 2, 3, é número 1. Melhor fundo. Uma estratégia super renomada, conhecida no mundo inteiro, que está disponível aqui na plataforma da XP, né? O Wellington Ventura, que é a boutique que eu comentei, né? Que tem tanto em dólar quanto em reais. A Wellington, ela é uma boutique de $1 trilhão sob gestão. Essa foto aqui é da reunião matinal deles. Eles têm 800 profissionais de investimento avaliando mais de 5.000 ações. É um time que... A Wellington nasceu em 1928, quase 100 anos de história, né? Quando veio a crise do coronavírus agora, eles disseram assim, olha, não é a primeira crise nem será a última, a gente segue disciplinado fazendo o que a gente sabe fazer, né? Vejam aqui que na foto, muitos cabelos grisalhos, né? Sim. Tem analista aqui que cobre empresa e setor há 20, 30 anos. Então, entra presidente, sai presidente, entra diretora, sai diretora, o analista da Wellington está lá. Ele conhece profundamente a empresa, né? Então, não à toa, eles têm um processo de investimento único, né? Carregam na carteira ali também de 60, 90 ações. Então, assim, primeiríssima linha, assim, realmente o que tem de melhor no mundo, né? Então, uma família de ações super completa. Na renda fixa também, tá? A gente tem aqui Tesouro Americano, Crédito Americano, Imobiliário Americano, né? Tem muita gente acostumada com fundo imobiliário aqui no Brasil, né? Tem ou não tem? Que paga um dividendo, etc e tal. Aqui no trem de imobiliário americano não paga dividendos, mas você está acessando o mercado americano, tendo exposição ao mercado americano, né? Então, em crédito, eu destaco essas 3 opções, que é o AXA, crédito americano também de empresas high yield, que é aquele perfil de risco um pouco maior nos Estados Unidos, Moneda, que foca em América Latina, Oaktree, que foca no mundo todo, né? A AXA está com hoje uma carteira rendendo CDI mais 3,5. CDI mais 3,5, a gente está falando de 5,5 de retorno na renda fixa, com liquidez em reais, com liquidez de 6 dias. Moneda, uma carteira de CDI mais 5. CDI mais 5, está falando de 7% ao ano, versus uma taxa de juros aqui no Brasil de 2%, me parece atrativo, né? Tem um perfil de risco diferente? Tem, mas representa uma possível fonte de retorno, né? A Oaktree também, CDI mais 5. A Oaktree, para quem não conhece, ela foi fundada pelo Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo, 51 anos de experiência. Tá ele aqui na foto. Ele é assim, muito próximo do Warren Buffett. O Warren Buffett fala que quando chega e-mail do Howard Marks, ele escreve os memorandos, né? O Warren Buffett para o que ele está fazendo para ler o que o Howard Marks tem de insight, né? Então, um portfólio de crédito global, né? Em reais, não tem o risco cambial, que busca CDI mais 5, tem mais de 500 ativos na carteira, então bem diversificado por setores. Essa estratégia é bem focada em mercados desenvolvidos, né? Então empresas essencialmente de Europa e Estados Unidos, né? Então uma boa opção de retorno. Assim como muitas outras opções de renda fixa tradicional aqui também, de JP Morgan, Morgan Stanley, PINCO. A PINCO é a maior gestora de renda fixa do mundo, né? Então tem para muitos gostos. E para fechar, a gente tem os multimercados também, né? Que está acostumado aqui no Brasil. Os multimercados são aqueles fundos que têm um mandato mais permissivo. O gestor consegue explorar várias classes de ativos para construir a carteira, né? Então, o JP Morgan, por exemplo, que tem o JP Morgan Global Macro, ele explora ações no mundo todo, juros, diferentes economias, crédito, moedas, derivativos. Então, ele tem muitas alavancas nesse painel para poder comandar, para poder operar, né? E apesar de cobrir o mundo todo, ter um time espalhado no mundo todo, essa estratégia global do JP Morgan, eles concentram de 20 a 40 posições.
né, que eles têm mais convicção nesses diferentes mercados que eu mencionei. É um fundo que, a partir de R$1.000, o investidor qualificado já consegue acessar, liquidez de D1, D4, então em 5 dias, se precisar, o dinheiro está de volta na conta, não tem taxa de performance, então é um pacote muito atrativo, né, para a gente poder explorar essa expertise e águas internacionais com quem realmente sabe navegá-las, né. A gente tem também aqui o fundo da Bridgewater. A Bridgewater é a gestora que foi fundada pelo Ray Dalio. Ray Dalio é famoso. Quem conhece o Ray Dalio? Além dele ser um dos maiores investidores do mundo também, né? Um dos mais bem-sucedidos, muitos filmes e até séries baseadas aí nos hedge funds. Ele é um autor, né, de um livro um best-seller, né, que é o Princípios, né? Todo mundo queria saber qual era o segredo do Ray Dalio, os princípios de investimento. Ele falou, tá bom, vou escrever um livro. Quando saiu o livro, descobriram que, na verdade, são princípios de vida, né? Não apenas de investimento. Então, o Ray Dalio, que é um gênio, né? Junto com o time todo da Bridgewater, desenharam esse portfólio global, balanceado, que aloca em mais de 70 diferentes mercados, tem um retorno-alvo aqui de 7%, né? Então, uma maneira de explorar o mundo também. Essa é a única estratégia de toda a oferta da XP, que é para investidor profissional, tá? E para fechar, acho que uma solução que muitos clientes têm adorado, que é o Selection multimercado. Como o próprio nome já diz, é uma seleção feita pelo time de gestão da XP. Eles olham todo o cardápio, todo o universo de investimentos, e eles escolhem os melhores na renda fixa, os melhores dos multimercados e os melhores da renda variável, e juntam esses fundos em um fundo de fundos da XP, que é o fundo seleção. Né? Então vejam que a carteira dele, ele tem 15 fundos aproximadamente lá dentro, os 15 melhores que a XP seleciona, com 30% em fundos de renda fixa, 45% em fundos multimercados e 25% em fundos de renda variável, 20% em dólar e 80% protegido para reais. Né? Então, dos nomes que eu mencionei, vejam aqui na renda fixa. A gente tem o Oaktree, do Howard Marks lá, tem a AXA, tem a Moneda, Morgan Stanley Global Fixed Income. Em multimercados, olha que interessante, o fundo do Ray Dalio está lá dentro. Por quê? Porque esse fundo aqui, ele tem um limite regulatório que até 10% ele pode acessar um fundo para investidor profissional, mantendo-se para investidor qualificado. Então, é uma maneira indireta de acessar o fundo do Ray Dalio. Acessar o fundo. Exato. Ele tem 7,5% de peso na carteira. Né? Então, tem JP Morgan, que eu mencionei, BlackRock. Aqui na renda variável, tanto o Wellington em reais, o Wellington em dólar, o Morgan Stanley Global Opportunities. Então, é uma seleção bem robusta. No final, essa seleção de fundos, esse fundo de fundos, fica elegível para investidores qualificados a partir de R$5.000, resgate em 15 dias, né? Taxa de administração de 0,75. Então, pode ser uma alocação inteligente para começar a fazer essa calibragem do portfólio já numa seleção pré-realizada. Então, acho que a grande mensagem para vocês existem muitas oportunidades bacanas fora do Brasil, já não tem mais a dor de cabeça operacional, a gente solucionou isso, não precisa ter conta no exterior. Já temos no menu opções em dólar, opções em reais, com as melhores gestoras do mundo concentradas nesse hub internacional. A XP é a ponte para o mundo hoje. A gente quer que o brasileiro tenha essa experiência positiva. Né? E a gente vai continuar trabalhando forte para esse cardápio estar cada vez mais completo, com mais qualidade, né? Para todos terem opções que encaixem no seu respectivo perfil de risco, né? E consigam compor carteiras cada vez mais robustas, mais resilientes e com uma relação risco-retorno aprimorada. Ótimo, Fabiano. Muito obrigado, viu? Acho que a gente já está caminhando para o final, já temos 1 hora aí de live, o pessoal já tirou as dúvidas. Quem quiser, se tiver algum cliente que tenha mais alguma dúvida, fique à vontade, a gente vai dar um tempinho ainda, mais uns 5 minutos. Ficou uma dúvida aqui de um cliente, né, um pouquinho do contexto que a gente estava falando. Ele até colocou aqui, se o Biden ele ganhar as eleições americanas, qual seria o impacto para a economia brasileira? Bom, a eleição americana mexe com o mundo todo, né? Porque dependendo da configuração da maior economia do mundo, isso pode cascatear, né, no mundo todo. É natural que tenha nervosismo, que tenha incerteza, né?
Mas a conclusão realmente ninguém sabe, né? Tanto o resultado das eleições, que a gente acompanha os especialistas muito mais preparados e inteligentes do que eu, acompanham isso diariamente. Mas a verdade é que essa polarização entre democratas e republicanos, elas inferem algumas práticas de política pública, política monetária, política fiscal, né, que pode gerar um efeito na economia. Isso efetivamente vai acontecer só acompanhando o desfecho da história, né? Fora disso é tudo especulação. Mas se porventura tiverem aumento de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos vai ter uma remuneração no Tesouro Americano mais atrativa. É natural que tenha uma migração do fluxo do dinheiro que está alocado no Brasil a 2% para 1% nos Estados Unidos. Vamos comparar, ajustar risco. Quem que vocês preferem investir, no Brasil a 2% ou nos Estados Unidos a 1%? Né? É natural que você tenha uma migração do volume para os Estados Unidos. Fortalece o dólar. Né? Então, existem várias maneiras de impactar o mercado brasileiro. Vai depender do desfecho, vai depender efetivamente do que vai se materializar. Muito se fala, mas não dá para saber efetivamente, né? É muito mais especulação do que realidade. Mas o que a gente sabe é que deve ter, sim, esse nervosismo, essa incerteza, todo mundo querendo se proteger ou querendo entender o que vai acontecer. Um aumento de volatilidade no final. Perfeito, é isso aí. Fabiano, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. É sempre bom ter um cara com um currículo assim invejável como o seu, tá? Compartilhar, né, com a gente. Ah, não, sem dúvida. É um tema extremamente importante, como eu disse no começo. É uma coisa que só tende a crescer. Eu acho que o brasileiro, se ele não tem, ele vai ter. E quanto mais profissional for, melhor. Se ele não tiver conhecimento, a S6 está aí para isso, tá? Fabiano está aí para isso, XP está aí para isso, para poder orientar da melhor forma possível, tá? Para ter esse resultado que você mostrou aí na sua simulação. Maior retorno com menor risco. Tá? Acho que é isso que a gente está buscando e é isso que a gente vai buscar sempre. Tá bom? Aproveitem, os bons ventos vêm de fora, posicionem o portfólio para capturar essa tendência, sentem com os especialistas da S6 para entender se existe alguma necessidade de recalibragem ou não. E aqui na XP a gente vai continuar engajado em trazer o que tem de melhor no mundo para os brasileiros. Muito obrigada. Obrigado, Fabiano. Quer falar alguma coisa? Obrigado a vocês. Só agradecer mesmo, desejar uma boa noite para todos. Boa noite para todos os clientes. Um grande abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.